Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Como você já viu aí, é um tema diferente, não sei. Mas foi um tema que foi abordado na minha igreja, numa EBD, dessa semana passada, e eu quero trazer para vocês aqui um pouco mais explanado. Não tive oportunidade, na verdade, de explanar por lá e nem de opinar, né? Muitas pessoas quiseram falar, acabei deixando, e quando já dei conta do horário, não deu para falar. Mas o que é o tema hoje? Né? Como manter as pessoas na igreja, né? Lá na igreja foi até mesmo sobre os jovens, mas eu quero explanar para um contexto maior, sendo a pessoa mais idosa, a pessoa mais, assim, né, na flor da idade, e etc. Né? Não interessa a faixa etária, mas manter as pessoas na igreja. É, eu tenho uma resposta muito simples sobre isso aqui, que se encontra lá em Mateus 16, do verso 13 em diante. Nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, quem revelou naquele momento a Pedro foi o próprio Espírito de Deus que manifestou na vida dele e revelou quem era Cristo na vida dele. Agora, onde eu quero chegar isso para você, tá? Entenda que hoje em dia as igrejas têm de tudo, cara. Tem ministério de mídia que mexe com as mídias sociais, que mexe com fotografias, mexe com a live da igreja. E meu irmão, tem que ter mesmo. Eu acho que a gente tem que divulgar o reino da melhor maneira e usar os recursos tecnológicos ao nosso favor. Então eu sou a favor disso sim. E, né, é como minha noiva disse para mim e faz extremamente sentido. Por que que eu vou ficar numa igreja que eu não tenho trabalho para fazer? Entendeu? Então, se sempre tem trabalho para fazer, eu quero estar lá porque eu vou me sentir importante, eu vou me sentir aceito. Isso é uma realidade. Então, é importante ter ministério de mídia. Aí tem ministério de intercessão, que eu acho extremamente importante, e pouquíssimas igrejas se atentam a isso. Aí algumas ainda mantêm aquele ministério de dança, algumas já têm aquele ministério onde tem uma pessoa sentada num canto pintando um quadro durante todo um culto. Então, cara, isso é fantástico. É, tem diversos ministérios dentro da igreja, fora daqueles comuns, que é o ministério de louvor, né? O do infantil, das senhoras, dos varões, esses padrões, né? A gente já conhece. Mas há diversas ocupações novas da igreja, trazendo o intuito de ocupar as pessoas. Mas nem isso é suficiente. Eu falo isso extremamente com vivência e com certeza do que eu estou te falando. Lá na minha igreja, a gente está com carência de trabalhadores para a seara. E a palavra já fala que a seara é grande e que não falta trabalhadores. Então, a gente passa por essa situação. Então, assim, um mesmo rapaz que mexe na projeção tem que mexer na live e vice-versa. Então, tem essas complicações. Mas nada que com trabalho a mais a gente não consegue resolver, né? Mas aonde eu quero chegar? Mesmo trazendo essas novas atividades, trazendo essas novas interações para dentro do corpo, muitas das vezes não é suficiente. E essa é a pauta do vídeo, foi a pauta da EBD de semana passada, né, desse domingo, dia 18. E o que acontece? Cara, as pessoas falaram muitas coisas e, assim, não é que elas estão erradas, mas eram fragmentos do que eu interpreto como a resposta correta. Porque eles falaram assim, olha, Thales, o correto o que que eu preciso? Preciso de alguém ficar? Aí, a minha pergunta para vocês, para as pessoas ficarem, é a comunhão, é o amor, é entender eles, né, no caso, a compreensão, é, falar a língua deles, isso, aquilo, outro e tal, ser solidário e tal. Tipo assim, tá errado? Não, não tá errado. Só que isso não vai fazer a pessoa ficar na igreja, gente. Sim, é importante, mas não é o que vai segurar uma pessoa na igreja, não é o que vai prender uma pessoa na igreja. Talvez, melhor dizendo, né, pela minha fala aqui agora, são coisas que vão segurar uma pessoa na igreja. Fala assim, nossa, eu não posso sair daquela igreja porque o pastor foi muito bom comigo, eu não posso sair daquela igreja porque um jovem é muito legal, e etc. Então,
A pessoa vai ficar lá por misericórdia, e não é essa a nossa função, né? Não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é fazer que a pessoa ficar lá porque está com Cristo. E é uma realidade. Agora, compreendendo isso e indo adiante, eu quero interpretar para vocês a minha resposta. Por que a resposta para mim está em Mateus 16, especialmente no verso 16, que é onde Pedro revela Cristo? Porque é o que Pedro compreendeu. Você entende a minha resposta? É porque Pedro está falando assim, olha, eu não, assim, entenda o que eu quero falar. Não me interessa o que fulano acha ou o que Beltrano acha, o que fulano falou de mim ou o que o meu irmão falou atrás de mim, sobre mim. O que interessa é a minha interpretação de Cristo. O que interessa é a minha revelação de Cristo. O que interessa é o que eu professo que Cristo é para mim. Entende onde eu quero chegar? Eu falar o seguinte: olha, para você que está me assistindo, deixa aqui no comentário, é a sua missão. O que é Cristo para você? Qual é a revelação de Cristo para você? Qual é a sua confissão de quem é Jesus na sua vida? Entendeu? Essa e esse é o motivo, essa é a razão que faz você ir na igreja. Supondo aqui no meu contexto, quarta, sexta e domingo. São os dias que tem no culto lá. Segunda-feira também, mas segunda-feira é um horário de 4 horas da tarde, então pouca gente consegue ir, porque é horário de trabalho. Mas quarta, sexta e domingo são horários normais, né? 7h30. Esses são os motivos, né? E as razões que me fazem ir à igreja. Agora, falar que eu vou para a igreja porque lá tem uma luz bonita, tem um som legal, cara, é momentâneo. Vai chegar uma hora que eu não vou ir lá. Thales, beleza. Então, o que você está falando que tratar a pessoa bem é errado, não adianta? Não, eu não falei isso. Eu falei o que vai manter uma pessoa dentro da igreja é a confissão de Cristo dela. Entende? É o que ela professa para nós que Cristo é para ela. Mas eu tratar a pessoa bem, eu tratar com educação, com amor, respeito, entendendo a linguagem dela, compreendendo ela, é de extrema importância. Thales, e se eu fiz tudo isso e ela ainda saiu da igreja? Meu irmão, entenda, tem coisa que não é para ficar. Ela ir para outra igreja é benção, talvez ela só não identificou com a casa a qual você se identificou. E isso, para mim, é o mais correto, porque ela ficar onde ela não vai somar e só ficar entulhando bancos ou assentos, não vale, não é isso que Deus quer para nós. Então, assim, vai haver, lá na igreja já aconteceu, né? Isso é um fato, 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 onde nós pegamos pessoas, cuidamos, tanto é que o pastor gosta de falar que a nossa igreja é uma igreja hospitalar, porque ela veio muitas pessoas machucadas, nós a curamos e elas, quando elas tiveram a cura, elas literalmente receberam alta e saíram fora, né? Então, assim, o pastor está até brincando, falando que está pedindo a Deus para vir enfermeiros, médicos, para auxiliar nesse momento, porque a igreja acabou ficando bem compacta, né? Não faltando membros, mas era para estar mais cheia, vou colocar assim. Mas, enfim, esse é o propósito. Vai haver pessoas que vão vir para te trazer um momento de reflexão e vão sair fora. Mas, cara, a interação é: quem é Cristo para você? E essa é a minha pergunta final para você. Quem é Cristo para você? Essa resposta, e eu peço para você, deixe aqui nos comentários, é o que faz você ir nas igrejas, na sua igreja, na verdade, não nas igrejas. É o que faz você ir na sua igreja, é o que faz você ir para o seu quarto e falar sobre e falar com Deus dos seus problemas, do seu devocional. Amém? Meu irmão, fique com Deus. Vamos só orar para a gente finalizar aqui. Espírito Santo, nós agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te peço perdão por nossas falhas e nossos pecados, e te venho fazer um pedido que essa palavra venha vivificar no nosso coração e que a tua presença venha sobre nossas vidas para que possamos confessar o que o Senhor é para nós. A oração que faço a ti, certo e grato por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Cara, deixa um like aqui. Manda para nós seu comentário e o porquê que você vai à igreja. Qual que é a sua confissão de Cristo? Deixa para nós aqui, tá bom? Fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.